Então, gente, o que acontece? Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu gravei um outro vídeo que era falando sobre outro assunto, era falando sobre outra coisa, entendeu? Mostrando livro, mostrando brinde, mostrando um monte de coisa, não sei o que. Só que é o seguinte, em algum momento do vídeo, este bendito aqui, ó, esse parou de funcionar. E aí eu perdi o vídeo. Eu perdi o áudio do vídeo. E aí eu fiquei falando, blá, 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 um monte de coisa, mostrando um monte de coisa, comentando um monte de coisa. Mas perdi porque não tem o áudio, não tem meu comentário. Já era. Cara, então eu vou falar de outra coisa, vou fazer um outro vídeo. E, inclusive eu vou fazer um vídeo pra trocar uma ideia aqui com vocês. Porque já tem um tempinho que eu tô sumido, tá? Tem um tempinho que eu tô sumido, tem um tempinho que eu não apareço aí. Não foi nada demais, nada específico, foi só que esse mês não foi um mês tão bom pra gravar vídeos, né? Tive outras coisas, tive coisas aí da vida pra fazer. Acabei não gravando vídeos. Normal, né? Mas enfim, tô aqui pra falar com vocês e falar das minhas leituras. O que eu estou lendo atualmente, né? Durante esse período aí, tem um vídeo que eu ia postar que ficou desatualizado, que eu já li outras coisas e tudo mais, já passou o tempo, demorei para editar e para postar, não vai ao ar. Gravei esse outro vídeo que eu gravei hoje, né, que eu perdi, ficou longo pra caramba, ia demorar para editar, mas eu perdi, então eu teria que gravar tudo de novo. Enfim, e agora eu tô gravando esse aqui rapidinho, só para conversar com vocês, beleza? Então vamos lá, eu vou falar hoje das leituras que estou fazendo atualmente, e inclusive tem algumas mudanças aí com relação ao que eu falei no meu último vídeo sobre isso, né? Em que eu falei de alguns livros ali que eu tinha lido e que eu pretendia ler, né? E no vídeo de hoje eu vou incluir logo o HQ e mangá, que tem umas aqui que eu tô lendo, tá? Tipo, já vou incluir logo, vai ficar tudo certo. Eu gravei um sobre HQ e não postei, e agora tá todo desatualizado, não vai ir pro ar mesmo, então aí. Antes da gente continuar esse vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, beleza? Ativa aí o sininho das notificações também, para vocês receberem os vídeos futuros, beleza? Vamos sem enrolação aqui falar das leituras que eu estou fazendo atualmente, beleza? E mudou muita coisa, tá? Mudou bastante coisa aí do que eu falei que ia acontecer no último vídeo, tá? Então, começando aqui pelo livro que eu já tô mais da metade, vamos assim dizer, né? Foi um livro que não era nenhum dos que eu tinha separado para ler. Eu tinha separado aqui o do John Scalzi, o Red Shirts e o Mistério da Cruz Egípcia. Eu tinha separado esses dois aqui para ler. Falei que ia ler esse aqui primeiro e tudo, não sei. Falei um monte de coisa no último vídeo, prometi um monte de coisa e acabou que o livro que eu estou lendo agora, inclusive é o livro que eu estou mais avançado, já estou quase na metade dele, foi esse livro aqui, que é o Saboroso Cadáver. É um livro de terror com distopia, e a história desse livro aqui é basicamente o seguinte: todos os animais aqui da Terra, eles foram contaminados com um vírus, né, mortal, e acaba que os seres humanos não podem ter contato com esses animais, né? Virou uma coisa perigosa, virou uma coisa hostil. Parênteses, no livro isso é contado, mas fica uma coisa meio em dúvida se isso é uma coisa de verdade mesmo, se isso acontece de fato ou se é uma mentira. Fica um pouco dúbio até a parte que eu li, né? Você fica um pouco assim desconfiado se isso é verdade ou não. Se é verdade ou não, acontece que isso afetou toda a parte alimentar dos seres humanos. Por quê? Porque a gente come boi, a gente come galinha, a gente come porco, né? A gente tem criações de gados e tudo mais, e tudo isso foi afetado. E o que aconteceu nesse mundo aqui? Simplesmente começaram a ter cabeças de seres humanos. E eles começaram a fazer criações de cabeças de humanos para ter alimentação. É bizarro. Esse livro aqui é muito esquisito, é muito bizarro. E eu fiquei viciado nele. É um livro bem interessante, é um livro que é muito bem escrito também, sabe? Ele tem todo um... Você lê ele, você sente a ambiência meio tensa, assim, que tem nesse livro, sabe? Uma ambiência meio pesada, ou mórbida, que tem, assim, em volta desse livro. Fora que existem alguns acontecimentos aqui relacionados ao protagonista, tem seus problemas pessoais, tem seus momentos ali difíceis em que ele está vivendo, fora toda essa realidade que é
ela é muito indigesta, né? As pessoas vivem nessa realidade esquisita, nessa distopia sádica, vamos dizer assim, né? E mesmo assim eles olham assim e falam, cara, isso aqui tá esquisito demais, entendeu? Isso aqui é muito estranho. Mas mesmo assim acontece, sabe? E eu tô muito curioso para chegar no final desse livro, porque eu tenho a sensação de que esse livro, ele tem uma mensagem maior que eu ainda não peguei, sabe? Tipo, ele tem alguma coisa que ele quer falar. Não sei se... Eu já pensei em algumas possibilidades mais óbvias, assim, mas eu não acho que vai ser o que eu tô pensando, enfim, só com relação à questão da comida, da alimentação, não acho que vai ser só relacionado a isso, eu acho que tem outras coisas aqui que vão ser reveladas mais pro final, né? Enfim, um livro que eu achei muito interessante. Ele não é um livro muito longo, ele tem apenas 180 páginas, então ele vai ser bem... Ele é bem rápido de se ler, né? Eu já tô quase na metade dele e tem poucos dias que eu tô lendo ele, sabe? Bem pesadinho, tá? Bem pesado. Alguns acontecimentos dele aqui. Mas um livro muito interessante. O trabalho gráfico da Darkside é sempre muito bom, né? Muito bonito. Lombada e tal. Deixa eu mostrar aqui a lombada. Lombada. Capa. Contracapa. Fitilho. Gosto muito. E tem alguns trabalhos, né, de arte aqui, né, folha de guarda aqui e tudo. Mesma coisa, algumas ilustrações aqui e ali e tudo. Mas enfim, né. Tô gostando bastante desse livro aqui. O próximo é um que eu voltei a ler com mais frequência. Esse aqui eu acho que eu vou dar uma atenção especial a ele, que é o Neuromancer. Eu já citei ele aqui, né, já falei que eu estava lendo ele. Uma coisa que me chamou a atenção para esse livro aqui do Neuromancer, que me fez querer dar um destaque maior, foi uma série que eu tava vendo no Prime, acho que é no Prime Video, que é a série Periféricos, que é baseada em outro livro escrito pelo William Gibson, né? E eu comecei a ver a série, é muito, muito legal, eu tava gostando bastante da série, me deixou curioso pro livro e inclusive me reanimou, me reacendeu essa vontade de ler mais esse livro aqui do Neuromancer e dar um destaque um pouco maior para ele, dar uma prioridade maior para ele. Então foi meio que culpa dessa série de eu estar voltando a ler um pouco mais o Neuromancer. Agora, o próximo livro que eu vou comentar aqui, ele tem a ver com o vídeo que deu errado, que eu vou ter que regravar ele, né? O livro é esse aqui, que é o Contos Policiais, de Fernando Pessoa. Eu li o primeiro conto já, inclusive. E ele faz parte de um clube de assinatura, que é a Trinca Literária, que ele traz ali um box de 3 livros, né, uma trinca, né, com geralmente 3 clássicos de algum tema específico. Então, por exemplo, esse aqui, ele tá na trinca 2, que é a trinca das histórias policiais lusófonas. Então, Ladrões de Valdebuia, e o outro aqui é esse aqui, ó, O Mistério da Estrada de Sintra, né? Então veio mais esses 2 livros. Eu vou mostrar isso mais num vídeo específico. Eu vou mostrar, né, um vídeo mais específico, mas eu já vou adiantar nesse vídeo aqui também, né. Tem aqui, ó, um pôster, que ele tem 2 lados aqui, né. Pôsterzão aqui, bom, bonito. Vem uns marca-páginas também, né. Eu vou mostrar certinho esses brindes quando eu fizer o vídeo dessa trinca literária, né, dessa assinatura. Mas enfim, tem um aqui, ó, 3 marca-páginas, eles formam uma imagem, mas eu não vou formar aqui porque eu tô querendo fazer o vídeo rápido, beleza? Mas, e eu mostro depois certinho, porque tem outra trinca para mostrar também, tem essa daqui, ó, das criaturas grotescas, mas deixa para outro vídeo, calma, vamos lá, vai dar certo, a gente vai conseguir. Mas voltando aqui pro livro, né, eu comecei a leitura desse box por este livro de contos. Por quê? Porque eu queria ler alguma coisa relacionada a contos. E eu não tenho muitos livros de contos aqui, né? E quando eu vi esse livro aqui, eu falei, cara, tá aí, ó. Eu tenho agora um livro de contos, quero dar uma lidinha nele para ver o que eu acho, né? Se eu gosto de livro de contos, se eu gosto de histórias curtas, enfim, né? E a primeira história desse aqui, pessoalmente falando, eu achei interessante o conto em si, assim, porque ele tem uma argumentação bacana e tudo. Não que eu concorde com tudo que é falado e tudo, mas assim, é interessante ver como que o autor aqui, o Fernando Pessoa, nesse conto, que é o conto do banqueiro anarquista, né? Achei legal como ele faz toda essa construção do argumento aqui do personagem.
e deixa o conto com uma cara meio de... Eu não sei se esse é o nome certo para esse estilo de texto, mas assim, de ensaio, sabe? Sabe quando alguém ele tem uma ideia e ele quer passar essa ideia numa espécie de texto, sabe? E aí o conto ele faz isso. Tipo, você tem o banqueiro anarquista, né? O nome aqui, tem até o personagem aqui, né? E nesse conto é basicamente uma conversa entre esse banqueiro e um colega que ele tá ali numa mesa de um restaurante. E o banqueiro simplesmente ele tá tentando convencer o outro de que ele é um anarquista, mesmo sendo um banqueiro. E ele tá tipo, cara, como que você é anarquista se você é um banqueiro? Você não é, tipo, os anarquistas hoje em dia na época, né? Os anarquistas estão explodindo as coisas, estão fazendo revolução social, isso aqui. E aí você tem todo esse conto aqui que fala do personagem tentando argumentar, explicar por que ele é um banqueiro anarquista pro indivíduo que está contando a história. Ele não tem nome aqui, né? Eu achei interessante. Eu achei um pouco estranho, assim, porque o tema da Trinca é de contos policiais. Eu não achei esse conto especificamente muito numa vibe policial, sabe? Eu achei ele mais parecido com um ensaio, alguma coisa desse tipo, sabe? Mas enfim, mas eu achei um conto interessante. Foi um conto interessante, foi legal. Só não achei ele muito com vibe policial, pelo menos não era o que eu esperava, né? Enfim. Outro comentário que eu não posso deixar passar aqui, eu tenho que falar, que é muito legal desse trabalho editorial da Trinca, é que além de todo o trabalho gráfico, né, de arte, tudo, que é muito bom, né? Tem uma preocupação também com relação ao conteúdo do texto, que eu achei legal. Por exemplo, se você ver aqui, ó, no próprio início aqui do texto do banqueiro, né, do conto do banqueiro aqui, né, tem uma parte aqui que é só nota de rodapé, nota editorial aqui, que são notas que te ajudam a compreender aqui tanto palavras, expressões aqui que são expressões muito antigas e que a gente não vai entender naturalmente, quanto algumas informações que estão referentes aqui à época da história do texto, sabe? E fala de algumas expressões, fala do que significavam essas expressões no contexto histórico ali, da época em que foi escrito o livro e também da história que se passa o livro. Então assim, o livro ele tem várias dessas notas de rodapé que dão esse apoio ao leitor para que ele possa ler e compreender melhor o texto, né? Para que ele possa ali ter uma compreensão muito melhor e uma experiência muito melhor da leitura desse texto. Muito melhor do que você ficar lendo, o que já aconteceu com outros livros aqui, né? Eu ficar lendo, aí ver uma palavra que eu não entendo, ou ver uma expressão que eu acho estranha, e eu ter que ficar pesquisando, entendeu? Eu ter que ficar ali vendo no Google ali, pesquisando alguma palavra, algum termo, alguma coisa que eu não conheço, algum termo técnico, enfim. Aqui o que aconteceu foi totalmente o contrário, tipo, eu li uma obra que eu não tenho muita familiaridade e mesmo assim eu tive um conteúdo de apoio, que foi essas notinhas de rodapé e tudo, que me ajudaram a ter uma compreensão e uma boa experiência de leitura com esse livro. E eu achei isso muito bacana dessa edição aqui da Trinca Literária, sabe? Eu achei muito bom, gostei muito disso aqui. Então é isso, eu tô lendo esse livro aqui de contos policiais, né? Eu só não achei esse primeiro conto muito policial, mas enfim, continuar lendo, tô interessado nesses aqui e tô interessado nos outros que eu não li. Os outros não são contos, são livros mesmo, né? São histórias maiores, né? Então, falando de HQs, eu já vou aqui falar da saga do Lanterna Verde, volume 2, tá? Eu estou na metade, eu acho, aqui, mais ou menos, desse quadrinho aqui. Ele continua ali. Ele finaliza a primeira história, que estava na saga do Lanterna Verde 1, e começa já novas histórias aqui, que são da fase aqui do Geoff Johns, né? A icônica fase do Geoff Johns, né? Então ele finaliza essa primeira história nessa daqui, que é a do Lanterna Verde Renascimento, e já começam novas histórias, novas aventuras aí de viagens intergalácticas da tropa do Lanterna Verde. Eu tô aqui na metade, né? E eu confesso que eu tô gostando bastante dessa HQ aqui, as histórias são bem legais. Uma coisa que tem me surpreendido, eu não conhecia tanto, né, sobre o Lanterna Verde, nunca tinha lido tantas histórias, né? E uma coisa que eu tô ficando impressionado é como Lanterna Verde é basicamente ficção científica espacial, é viagem intergaláctica, é viajar entre os planetas, sabe? É uma história meio Star Trek,
só que com superpoderes de super-heróis, sabe? É uma coisa bem interessante, eu tô gostando pra caramba de ler, né? Acho que só teve uma história aqui que eu não achei tão legal, mas eu entendi que ela é mais para apresentar ali o personagem do Hal Jordan e mostrar a personalidade dele, então ela é uma história menos viagem cósmica, intergaláctica, e é uma história mais do cotidiano dele ali, que é ele fazendo um voo de avião e tudo, que é uma parada que o personagem gosta pra caramba, né? Tudo porque ele é um piloto, né? Tô achando legal. Eles estão entrando numa história aqui que tem um recrutamento de alguns Lanternas Verdes, né? E tá sendo bem legal ver como funciona toda essa estrutura dos Guardiões e dos Lanterna Verdes, da tropa, tudo do treinamento, da escolha do anel ali, que o anel escolhe a pessoa que pode vencer o medo, tudo. Tô achando bem legal isso. Tô gostando bastante, vou continuar a saga do Lanterna Verde, tá? Agora eu vou falar rapidinho de mangás. Mangás eu não li muito esse mês. Gachakuta 4. Esse aqui eu li só o iniciozinho. É isso, assim, tipo, eu comecei a ler, tem que terminar, vou ver se eu termino hoje, talvez, esse aqui. Mas o outro que eu queria falar é o Berserk. Já tem um tempo que eu comprei essa edição aqui do Berserk, e eu não tinha lido ainda, mas foi proposital porque eu tava tentando conseguir mais volumes para tentar ler vários de uma vez, né, do Berserk. E o que acontece? Berserk, pra mim, na verdade, seria uma releitura, tá? Porque o Berserk eu conheço há muito tempo, eu já li alguns capítulos, né? Eu não li tudo, mas eu devo ter lido ali até depois do volume 13, 14, tudo por scan, há muito tempo atrás, sabe? Bastante tempo, uns 7 anos atrás, 8 anos atrás ali. Eu não vou lembrar certinho quantos foram, mas eu li até depois, bem, tipo uns 2, 3 arcos depois do Eclipse, entendeu? Pra quem manja aí do Berserk, né? Então eu li uma boa parte, vai. Eu tava tentando ver se eu achava mais edições, né? Tipo, um volume 2, 3, pra tentar acumular, mas realmente tá bem difícil de achar Berserk. E acaba que assim, né? Eu tava segurando, mas tá difícil de achar, né? Então acabei que eu decidi dar uma lida. Eu li metade desse volume aqui, né? Eu li aquela primeira história do Guts contra aquele homem serpente lá, aquele demôniozão serpente, né? Cara, assim, eu achei só de ter na mão aqui e ver o mangá na minha mão aqui é uma coisa muito engraçada, cara. É uma experiência meio doida na minha cabeça, porque eu que lia por scan lá, as coisas tudo, eu nem imaginava que ia estar com isso aqui na mão, sabe, na época, assim, sabe. Nem sei quando foi que eu li isso aqui, eu falei 7, 8 anos, mas talvez tenha sido muito mais, né? Eu era mais novinho quando eu li Berserk, né. É muito bom, é uma história muito boa. Tem seus momentos estranhos, né, meio bizarros aqui, tipo o iniciozinho, quem sabe, né. Mas é uma obra que amadurece bastante, sabe. É um início bem legal, bastante ação. É muito bom essa obra aqui. Eu acho que foi o mangá que me apresentou ao gênero fantasia sombria, vamos dizer assim, né? Que até então eu não conhecia, eu não sabia o que era, né? E quando eu li Berserk, eu falei, cara, isso é a coisa mais diferente que eu já li na minha vida, é uma das coisas mais diferentes que eu já vi. E depois eu fui conhecendo outras obras, né, que tem essa ideia da fantasia sombria, então muito legal. Tô lendo bem calmamente, porque eu não tenho o volume 2, então tô sem pressa pra ler isso aqui. Enquanto eu não tiver o volume do Eclipse, eu não maratono isso aqui não, entendeu? Mas é muito bom, tá, Berserk? Eu vou terminar esse volume aqui esse mês e torcer pra conseguir os próximos volumes. Vou deixar aqui pra vocês os últimos vídeos, tá? Eita, poxa, Deus. Aqui na tela os últimos vídeos, tá, pra vocês assistirem. O último vídeo acho que foi de vlog de leitura também, que eu falo um monte de coisa. E tem um que eu falo, não sei qual que vai aparecer aqui. Vai aparecer 2 vídeos aí, dá uma olhadinha, beleza? É isso aí, gente. Vamos voltar aí os vídeos do canal. Eu fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí, falou e até a próxima.